o livro, ele, no Brasil, ele vem tendo um tipo de comportamento, ele passa do século XIX para o século XX, a gente não tinha muita edição nacional, os livros eram feitos em Portugal, né? E a partir do início do século XX, a gente vai ter, em 1915, 1917, 1921, a gente começa a ter uma produção nacional muito encostada na produção europeia. E assim, a gente vai ter um olhar todo conduzido pela Escola de Belas Artes, que é essa escola que hoje eu dou aula, tá? Que é uma escola que tem 200 anos de formação e que é a escola que foi criada pelo D. João quando ele vem de Portugal com a corte, chega aqui, ele tem uma vila que não tinha nada, né? Portugal tinha proibido o Brasil de ter, entre outras coisas, de ter imprensa, né? Então, ele chega aqui, ele tem que ter urgência de criar um modus vivendi para essa corte que estava na Europa e que tinha milhares de hábitos, né? Então, ele ele dá asilo à missão francesa, que eram pintores que estavam fugindo do Napoleão, e esses caras viriam para cá para instituir a Escola de Belas Artes, a Academia Imperial de Belas Artes, né? E aí criar um padrão de gostos, de costumes, né? E esse olhar nacional que a gente tem foi criado por essa escola. Então, eu acho que eu tenho algumas coisas aí que eu quero mostrar para vocês, sobretudo como a gente, até recentemente, a gente ainda está colado nessa ideia do acadêmico como sendo o belo. Quando a gente tem essa formação do ensino acadêmico, vocês vão ver que a lógica de estruturação da imagem, quando vocês veem, por exemplo, uma imagem do Debré, por exemplo, vocês vão ver que a mesma lógica anatômica que ele usa para uma figura de anatomia de um branco caucasiano, ele usa a mesma estrutura para retratar os negros. Então, essa construção de olhar que a gente teve, ela passa por aí, ela passa por uma estrutura que vem da Europa, uma palheta de cor que vem da Europa. O Toné, o Toné era um dos pintores que veio com a missão, e ele era um cara que ele morou muitos anos na Holanda. Então, quando ele veio, os pigmentos são coisas que elas são locais, né? Eles são de origem mineral, são de origem animal, podem ser de origem vegetal, mas eles são locais, né? Então, os pigmentos eram europeus, esses pigmentos que eles trabalhavam. Então, quando eles chegam no Brasil, o azul do céu brasileiro não era o azul que eles tinham. Então, o Toné, ele escreve que era impossível retratar o céu do Brasil. Então, se vocês forem olhar os quadros do Toné, que retratam a cidade do Rio de Janeiro, vocês vão ver um céu holandês. Porque, além de tudo, ele tinha vivido muitos anos na Holanda. Então, essa construção toda, a gente vai fazendo por aí. Tanto que, assim, eu vejo as pessoas terem um encantamento muito grande pelo tipo de desenho do conto de fada do século XIX, né? O conto de fada tradicional. As pessoas, quando vêm, é muito bonito mesmo, é muito bem feito, é muito bonito mesmo, mas parece que existe uma não possibilidade de que se veja a forma de uma maneira mais ousada, né? Hoje eu acho que o mercado está mais aberto para isso, né? Você tem algumas editorias que têm uma formação que permite isso, mas ainda existe um processo muito grande
de se apegar a certos conteúdos visuais que são ou são muito batidos por toda essa formação que a gente tem, ou são trazidos pela mídia. Eu falo também para os alunos assim, olha, não vale mangá, não vale Ursinhos Carinhosos, não vale Disney, sabe? Tem um ranço de pesquisa de imagem, tem um ranço de validação, tem um ranço de ver determinado tipo de boneco, assim, um boneco que tem uma terminação longa, aí aquilo fica na moda, aí a pessoa vai e faz aquele tipo de coisa, entendeu? Em vez de se aprofundar dentro de aspectos que são da sua própria origem cultural e tentar criar uma maneira de pensar qual é a minha visualidade, tá? Muitos cursos de design dizem para os meninos que eles não têm que desenhar, porque design não é desenho. Sim, design, o significado da palavra design não é desenho, mas o desenho é uma sofisticação do pensamento, é uma forma de você pensar diferenciada, de você resolver um problema de outra maneira. Eu acho que todo mundo tinha que ter aula de desenho, médico, engenheiro, sei lá, todo mundo. Todo mundo. E não é desenho geométrico, não. Todo mundo desenha. A gente nasce com capacidade para desenhar. Todo mundo. Só que a gente tem duas percepções cerebrais, né? Então a gente tem o lado direito e o lado esquerdo. E no momento em que a gente começa a dominar o verbo, a gente muitas vezes larga o lado direito, que é o da imagem. Né? Ou a gente pode ter sido, em algum momento, que a gente é criança, censurado, criticado de alguma maneira até mesmo suave, e aí acha por bem ir para o outro lado. Mas todo mundo é capaz de voltar e dominar esse lado direito. Né? Desenhar, se for o caso de querer academicamente, desenhar academicamente. Porque é um dom que a gente tem, como andar de bicicleta. Todo mundo é capaz de fazer.